Tá aparecendo? Isso. Então, muito obrigada, tá, gente? Então, começando a nossa aulinha, perguntar para vocês aqui. Eu vou voltar algumas páginas e a gente vai vendo o que ficou para a gente poder prosseguir. Tudo bem, Ju? Tudo bem? Tá? Então, vamos lá. Eu pedi o aplicando para entregar, correto? Sim ou não? Fala comigo, por favor. Sim, Pro, você pediu. Tá, mas é para hoje o aplicando, não é? Sim. Tá. Então, aí o aplicando a gente vai deixar. Eu falo algumas coisas dele, certo? Porque tem até hoje para entregar. Existe algum outro exercício que ficou dúvida do capítulo que não foi corrigido? Acredito que não, né? Dá uma olhada. Vamos voltando para a gente poder. Vou voltar um pouquinho com vocês. Pro, fiquei com dúvida em tal parte, eu não entendi. Aí a gente vai entrar num comum, tá? Então, eu vou pedir para vocês voltarem só um pouquinho. Não é que não foi feito, não foi explicado. Mas para a gente ter um ponto de partida aí por conta do trabalho, aí a gente acabou parando. Vocês podem pegar a apostila de vocês na página 24, por gentileza? Karina, que lugar gostoso. Né? Ó, o verdão lá no fundo. É um sítio? Ai, que delícia, Karina. Que coisa maravilhosa. Muito bom. Sítio, Pro. Que delícia. Isso mesmo. Né? Ah, eu acho que eu também vou. Acho que eu queria ir na praia. Né? Acharam aí? Bom, então vamos lá, né? Então, peraí, eu queria ir para a praia, mas na minha tela hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar aqui na minha casa mesmo. Ó, então essa página, ele falava sobre a questão da Alemanha, da taxa de natalidade, lembra? Então, essa parte a gente fez, até eu pedi para vocês analisarem essa imagem, correto? Lembra disso? Lembra, Gabriel? Ou não? Sim. Aí depois... Opa! Aí nós fomos para a página. Aí nós vamos aqui na página. É na 24, que tem os gráficos, que está a minha, que tem a explora essa representação, estrutura populacional por principais faixas etárias. Que tem trabalhando a ideia, nessa página a gente também trabalhou, que eram duas questões onde falava, né? Eu falei para vocês da pirâmide etária, do controle, né? Que se teve na natalidade, e nós falamos da longevidade, ou seja, né? Com toda a estrutura da Europa, o quanto as pessoas elas viviam devido à boa qualidade do quê? De vida, tá? Então, essa parte também nós fizemos. E aí, o que vai acontecer? Nessa parte aqui, que nós temos esse mapinha, ele cita... Esse mapinha não, essa estrutura, tá? Certo? Gente, estão me ligando lá da escola. Peraí, deixa eu só... Eu depois... Tá? Aí, tem essa estrutura aqui, tudo bem? Aí, depois, nós vamos aqui, ó, na página 26. Vocês olharam aí? Olha na página 26. Vamos para a página 26 agora, por favor. Tem alguma dúvida dessa? Ó, aí a gente sai dessa página, aí a gente vem aqui, tá? Aí a gente vai lá. Tem alguma dúvida? Daí? Não? Também nós tínhamos visto, tá certo? Aí a gente vai pegar e vocês vão olhar para mim. O meu não está aparecendo aqui, gente, mas umas páginas. Aí não tem uma parte onde tem, por exemplo, eu quero que vocês olhem,
que fica sobre... A gente vai trabalhar sobre a ideia, na verdade, de página 26. Aí na página 26, a gente tem uma imagem que é um castelo. Vocês estão vendo aí? Vê se é na página de vocês. Se aparece. Que tem um castelo e tem uns gráficozinhos embaixo. É isso mesmo? Aparece na 27. Na 27, na minha, 20... tudo bem. Isso. Tá, então acho que a minha aqui tá isso, tá? A minha tá numa página, mas não tem problema. E aí, o que que vai acontecer? Nesse momento, ele vai trabalhar aqui, principalmente, tá? A ideia da qualidade de vida. Essa parte aqui nós já fizemos? Ainda não, né? Hein, Ju? Já fez? Já? Então, você pode ler a pergunta para a Pro com a sua resposta, porque acho que essa nós ficamos para corrigir. Pode ser? Pode, A2, né, Pro? A2, isso, A2. Como os dados do gráfico revelam as transformações ocorridas na economia e no mercado de trabalho ao longo do século 20 e 21, né? Isso. Como que ele mostra? Professora, oi, tudo bem? Tudo, Isa. Onde você estava? Estava passeando? Ai, cara, desculpa, eu me atrasei, sério. Não tem problema. A gente está na página 27, tá? Então, vamos lá. O que você colocou, Juju? Pro, acho que tá errado, mas tudo bem. Eu coloquei. Os dados do gráfico mostram os dados referentes à agricultura, indústrias e serviços. Tá bem errado, mas... Ele mostra, não tá fora. Ele está mostrando os setores de desenvolvimento da economia, focando na Europa. E o que a gente percebe nesse gráfico? Que aí apresenta um desenvolvimento o quê? Bom ou um desenvolvimento ruim? Bom. Bom, desenvolvimento bom. Então, assim, ó, hoje, na aula anterior, falaram assim para mim, a gente tem alguém com o microfone ligadinho. Pro, mas e hoje? Hoje a gente tem um problema. Quem tiver com o microfone, desliga, por favor. Assim, hoje nós temos um problema, claro, porque o mundo ele vive uma pandemia, né? Mas o que a gente está estudando, né? Uma estrutura que já estava formada. Mesmo com tudo isso, a gente vai percebendo que os países desenvolvidos, como, por exemplo, a Europa, têm uma estrutura melhor economicamente. Então, o gráfico, ele mostra o quê, tá? A economia ativa. E olhando pelo gráfico, né, a economia ativa da Europa é uma economia em crescimento. Tá certo, Ju, não ficou errado não, viu? Aí a gente sai daí e nós vamos para a página 28, tá certo? Que vai falar, é isso mesmo, né? Isso. Aí nós vamos lá na página 28, e aí, lá em cima da étnica e linguística, tem uma perguntinha, não tem? Né? E tá escrito assim, ó, agora compare os dados do IDH dos países da tabela anterior, o que há em comum entre os dados e a localização dos países. Gente, o que é IDH? O que é um IDH? Índice, escreve aí, hein? Índice de Desenvolvimento Humano. Isso. Ai, filha, tá aí? Não se atrasou hoje? Hoje eu tô no horário. Ai, que linda. Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Então, ele pede para comparar. O que acontece? Quem conseguiu fazer? Conseguiu cá. Então, Não! Conseguiu, João? Não, também? E você, Isa? Bora, vamos lá. Chegou atrasada, pode ir. Tá, eu coloquei que os países menos habitados têm um índice de IDH mais desenvolvido. Os países menos habitados. Não. Mais. Aí tem que ser mais, né?
Porque os menos habitados, ô Isa, são os países, geralmente, que têm os problemas climáticos, entendeu? Tá? Uhum. Lembra disso? Muito bem. Então, tá bom. Bom, aí o título que a gente vai fazer os próximos exercícios, ele fala sobre a diversidade que eu já expliquei, étnica e linguística, tá? Que é a diversidade étnica e linguística da Europa. Então, qual é essa diversidade? Né? Então, diversidade é diferença. Então, ele diz o quê? As diferentes culturas e as diferentes línguas faladas na Europa. Então, ele monta até um mapinha aqui, e aí nós vamos para a página 29, certo? Aí eu tenho uma perguntinha lá. Isa, lê para mim a perguntinha da página 29, que você lê rapidinho. Tá. 1. Consulte o mapa político da Europa para relacionar o nome atual de pelo menos um país à área original de cada um dos grupos linguísticos. Você pesquisou? Não, eu vi no mapa. Tá, é fácil. Eu coloquei, eu falei Portugal, língua latina. Você olhou no mapa? Sim. E o que mais isso. que a gente vai... Tá, ele quer saber qual a língua que ficou, tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, assim, ó, do passado, ele quer saber uma evolução linguística. Então, assim, Portugal, qual língua que se fala? Qual é a origem? É o latino, mas é a língua o quê? Língua portuguesa. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, nós temos o saxão, mas é a língua o quê? Inglesa. Entendeu? Aí depois, por exemplo, na Espanha. Espanhol, né? Tá? Certo? Que aí a gente tem o quê? Certo? Então, tem as derivações, não precisa colocar as derivações, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Aí depois a outra, ela só, né, pra gente, ó. Segundo o mapa da página 26, qual a principal herança aos atuais povos que ocupam a Europa? O que eles têm de, assim, de herança principal, se a gente olhar? O que vocês conseguiram observar de herança principal deles? Herança principal. Quais seriam as heranças principais que eles herdaram? O que é uma herança? É aquilo que me deixam, né? Uhum. Eu herdei algo. Então, é assim, o que eles têm como herança principal lá? Todos os países da Europa. Não, mas eu vou ter que olhar um em particular. Mas o que é muito comum entre eles? Que a gente pode usar? O que a gente pode usar como uma herança? Será que eu posso usar, por exemplo, a história do passado? A questão, por exemplo, da estrutura, por exemplo, cultural, a parte usada no turismo? Será que eu posso usar isso como uma herança? Se a gente for à Europa, a gente tem tantos museus que a gente pode visitar que são assim, eles trouxeram uma herança muito forte. Então, eles mostram para a gente todo o seu passado, toda a sua história, ou não. Eu posso usar isso, Karina, como uma herança? Se eu chegar lá em Roma e for visitar, por exemplo, o Coliseu, é uma herança ou não? Tá? Fala, Isa. Eu acho que podia ser uma herança a questão do Portugal e Espanha colonizar a América Latina, que é a América que a gente vive. Também, isso. Uma herança que eles fizeram, eles trouxeram como herança a ideia de um continente colonizador, onde alguns países, né, tiveram mais domínio sobre outros, tá? Certo? Certo. Aí depois aqui, ó.
Observe o gráfico a seguir e responda que tipo de diversidade está representada. Ainda sobre o gráfico, cite algum país em que existe uma só região. O que vocês colocaram? Bom, eu coloquei a Polônia. Polônia é inteiramente cristã. Tá? Você pesquisou? A gente tem... É só só olhar no mapa, né? E a gente percebe isso, só olhar no gráfico, tá? Certo? Aí depois a gente vai para a página o quê? Aí nós temos lá, aí nós vamos virando as páginas e a gente chega lá no movimento separatista na Europa. Vocês vão percebendo como a Europa ela tem dados para a gente analisar? Tá? O que é um movimento separatista? O que eu posso usar um movimento separatista? A Europa, quando a gente estuda várias guerras, vários conflitos, qual era a ideia? A ideia de dominação, de um território querer dominar o outro. Lembra quando eu disse para vocês da União Europeia? Lembra disso? E aí, da União Europeia, não, da União Soviética, perdão. A Rússia dominou vários países do leste europeu. Acabou a União Soviética, qual foi a ideia? Os países do leste, eles vão organizar movimentos que são separatistas. Cada um vai buscar organizar o seu espacinho, tá? Então, movimentos separatistas são geralmente assim, uma área, um território que está sob o domínio do outro. Por exemplo, eu tenho uma cultura, Karina tem outra cultura, então ela vai querer me dominar. Então, ela domina o meu território por um tempo. Só que aí eu posso organizar junto com vocês um movimento separatista, pedir apoio para algum outro país, ou vocês fazer parte do meu espaço territorial e vamos organizar um movimento separatista. Vamos buscar separar. Geralmente isso acontece por quê? Porque aquele espaço tem a sua cultura, tem a sua língua e ele não quer ser dominado pelo outro. Então, na Europa aconteceu vários movimentos, tá? Fala, meu bem. Pronto. Então, movimento separatista, tipo, a França domina Portugal e Portugal se une para tentar separar os franceses dos portugueses. Isso, ou na verdade, não se unir. Muitas vezes ele pode nem pedir ajuda para outro país, as próprias pessoas, né? Se vocês olharem o mapinha, vocês olham lá e aí afirmam mais uma vez a posição da Rússia e do leste europeu nesse domínio. A ideia é o quê? Que eles tendem o quê? A separar aquela ideia, o mais forte, por exemplo, ele domina, o que domina, ele se julga mais forte. O que ele quer? Ele quer dominar, certo? E ao querer dominar, o outro perde seu valor e seus costumes. Então, muitas vezes o movimento separatista ele vem dentro dessa pegada. Eu vou buscar a minha libertação, eu vou me separar, eu vou tentar caminhar com a minha cultura, com a minha economia, com o meu espaço. Ou, geralmente, pode acontecer também no mesmo território, dentro daquele território, com os mesmos costumes, ser mais fortalecido. Ele buscar. Vou dar um exemplo aqui no Brasil. Nós tivemos movimentos separatistas aqui no Brasil, quer dizer, praticamente é assim uma mistura cultural, mas somos brasileiros. O sul do país, ele organizou movimentos separatistas, queria separar. Por quê? Tá? Uma estrutura, uma visão política diferente, uma visão econômica dentro do mesmo espaço. Isso também pode acontecer, tá? Lá em cima tem uma perguntinha. Quem lê para mim? Em cima do mapinha. Você já ouviu falar de alguns desses movimentos separatistas na Europa? Aí é com vocês. Alguém já ouviu falar? Já tinha ouvido? Não? Cita um exemplo separatista aí do mapa para mim, Gabriel. Um só. Não precisa explicar todos, não. Qual que tem aí que pode dar um exemplo de movimento separatista? Olha no mapinha, por favor. Lê aí no mapinha. Do ladinho não tem as setinhas? A Pro já desativou seu microfone. Esse aqui, Pro, Ilhas Faroé.
Isso, no mapinha não tem, ó, não tem vários movimentos separatistas no mapinha abaixo da pergunta, Gabriel? Tem ou não tem? Fala um movimento separatista que ele cita como exemplo aí. Ilhas Faroé. Abril de 2018, votação de uma nova Constituição para a separação da Dinamarca. Ah, isso. Gente, ó, o que é Constituição? Eu ensinei isso para vocês. O que é uma Constituição? São as leis daquele país, não é? Hã? É as leis Isso. daquele lugar, daquele país. Constituição, ó. Constituição. O que é uma Constituição? Conjunto de leis, certo? Deixa isso anotado, não esqueça, ó, tá? Isso a gente usa, certo? Sempre a gente tem aí, sempre nos livros de vocês tem, ó, tá? Peraí. Tá bom? Certo? Quem não pegou, deixa aí anotadinho. Bom, aí depois, embaixo desse mapa, ele fala assim sobre a questão da imigração. A gente teve, né, e tem muitos problemas aí com essa questão da... O que você está rindo aí? Eu escrevi errado? Não? Não. O que é, na verdade, a imigração? É pessoas que saem de um país para outro. A gente tem, assim, na Europa, muitas entradas de pessoas que vão de outros territórios, principalmente de economias mais fragilizadas. Então, aí a gente pega essa parte falando disso, né? De pessoas que vão. A gente tem casos de pessoas que querem trabalhar na parte da indústria na França, na Inglaterra, principalmente por conta do estudo do inglês. Mas nós temos em vários outros países. Os últimos tempos, muitas pessoas tentaram ir para Portugal. Mas a gente sabe que a imigração, em um país com estrutura de desenvolvimento, eles não olham com toda aceitação. Nós já vimos isso, tá? Então, aí depois nós temos, né, um mapinha aqui na outra página seguinte, mostrando alguns lugares. E aí nós vamos para a página agora de exercício, que é a página 32, correto? Espera aí. Tô indo. Ai, caramba. Correto. Tá? Então, lá na página 32, o que ele diz para gente? Lê a primeira pergunta para mim aí. Quem pode fazer essa leitura? Ninguém? Nossa, gente. Oi. Você está falando da integrando com história ou a pergunta 3? O integrando com história. Porque a gente vai integrando com a história. Vamos lá. Tá, eu leio, pode deixar. Tá, vamos lá. Em história, você está estudando justamente sobre esse momento histórico em que predomina a imigração. Assim, observe a imagem ao lado e identifique qual evento desse período a foto faz referência. Cara, eu coloquei uma coisa bem nada a ver, mano, sério. O que você colocou? Não sei, tá? Criação de bombas nucleares. Eu coloquei isso, bem nada a ver. Não é uma indústria de tecido? Mas o que acontece? Explica para mim, Ju, então. Eu não sei exatamente o que acontece, mas é porque nessa época era a Revolução Industrial, né? Então, isso, ele faz referência a qual processo? Da industrialização. Certo? E aí a gente percebe, né, que o início da industrialização, século XVIII, Inglaterra, certo? Depois outros países, não só da Europa, também se industrializaram no século XIX, tá? Mas aí a gente foca, ele faz esse processo. Tudo bem? Aí quem consegue ler a segunda pergunta para a Pro? Consegue, ô João, por favor? Ou não? Sim? Consigo.
Obrigada. Apesar dos benefícios da industrialização, nesse período uma grande parte da população migrou para países fora do continente europeu. A partir do que você estudou em história, explique as causas desses movimentos populacionais. Por que será que as pessoas migraram conforme chegou a industrialização? Nossa, chegou a industrialização, é algo tão bom, é um advento. Mas a indústria, ela faz o que com o ser humano, gente? Ela substitui o trabalho humano. Então, entendeu? Então, o que acontece? As máquinas que estão substituindo. Isso, a máquina substitui o trabalho do ser humano. Em muitos lugares da Europa, as pessoas trabalhavam na agricultura. E aí vem a industrialização e as pessoas não conseguem se adaptar, se encaixar, tá? Então, porque o processo da industrialização chega no campo, chega os cercamentos, chega alguns equipamentos que também eliminam o trabalho humano. Então, eu tenho uma sobra de mão de obra. Sobra mão de obra em um local, tá? Porém, o que vai acontecer, né? Eu tenho, na verdade, lugares, como exemplo, o Brasil, que desenvolvia, né, um trabalho voltado para o sistema o quê? Agrícola. Então, enquanto alguns lugares eu preciso ainda da mão de obra, outros, pela estrutura, o quê? Quando eu falo expulsando, não é porque eles falam, vão embora. O próprio sistema, ele acaba o quê? Fazendo com que as pessoas saiam. Tudo bem? Entendido? Aí depois eu tenho aqui, ó. Eu tenho, na verdade, na página 33, eu tenho orientação e a ideia da xenofobia. O que é a palavra? O que significa a palavra xenofobia? Xenofobia. Preconceito com pessoas de outros países. Mas só isso? Xenofobia, movimentos, pessoas que vão contra, né? A xenofobia são pessoas que buscam uma igualdade, que não aceitam a diferenciação entre o ser humano, não só pela questão do imigrante, mas por vários motivos. E na Europa, e assim nós tivemos aí uma liderança no mundo contra esse tipo do quê, gente? De movimentos contra a xenofobia, tá? Certo? Tudo bem? Ou não? Sim? Tá. Aí, a gente organizou todos os exercícios que tinham dentro e o que estava faltando do nosso capítulo sobre a Europa. E trabalhando principalmente, né, a questão populacional, focando a importância da diversidade da língua, dos costumes, sabendo que existem movimentos separatistas, mesmo um país que busca uma unidade, muitas vezes isso acontece. Aí, nós temos o rede de palavras, que eu não pedi ainda para fazer, e eu cheguei a pedir uma parte do aplicando para vocês. Foi isso? Aplicando? Pediu. Na outra plataforma, né? Ai, que susto. Então, a gente vai ver um pouquinho, tá? E aí, até dar o nosso horáriozinho, e aí a gente deixa organizadinho. Então, eu vou pedir para alguém fazer pelo menos a primeira leitura e a gente discutir a primeira questão. Certo, Alicia? Pode ler para a mamãe? A mamãe. Tem que pôr a Alicia para passear. Para passear não, para participar. Tá muito quietinha aí. Oi, meu amor. É um do aplicando, né? Isso, Alicia. Qual que é a página? É 36. Ah, que bom. Que bom, né? Qual que é a página? Achei que você estava dormindo. Eu pedi para deixar essas câmeras abertas, hein? Por aqui essa foto minha tá muito bonitinha, entendeu? Aí eu quis deixar para que a senhora... Eu já falei com vocês. Vamos lá? Vamos. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e das ciências, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do
Aí lê as alternativas, Pro? Isso, vamos só discutir. Então, aqui ele está falando sobre a estrutura do quê? Tá? Do envelhecimento da população europeia, que é a longevidade. Isso é uma questão boa também. Por quê? Porque mostra que na Europa a qualidade de vida faz com que as pessoas tenham uma expectativa de vida alta. Porém, o que é necessário equilibrar e que muitos países da Europa eles precisaram fazer foi a questão da natalidade. Lembra que eu disse para vocês? Eu não posso controlar nem demais e eu não posso controlar menos. A gente tem que ter uma medida certa, porque com o envelhecimento eu tenho que ter uma estrutura de pessoas entrando no mercado de trabalho como forma de uma substituição. Então, lá. Vamos lá, João, presta atenção. Vamos ver se você respondeu certinho. O Luan, a Júlia, a Giulia. Pode ler, Pro? Pode, deve, meu amor. A. O aumento da longevidade e do crescimento vegetativo. O que é crescimento vegetativo? Quem pode me diferença, dizer? A diferença da taxa de mortalidade e natalidade. Tá, legal. Ai, eu aprendi na minha outra escola, amiga. B. O aumento da natalidade e diminuição da longevidade. Não pode ser, porque na própria pergunta já falou que eles estão vivendo o quê? Mais, então a gente já elimina essa, tá? Elimina. Vamos lá, B. C, quer dizer? C. Crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade. D. Eles estão vivendo porque está nascendo mais gente? Eles vivem mais porque estão nascendo mais gente? Acho que não. Acho que não. Vamos lá. D. Declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. Então, lá já fala que eles vivem muito, não fala isso, Alicia? Sim. E. Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. O que eu posso usar aqui como resposta? A letra E. A letra E, nossa. O que acontece? Ele está dizendo lá na pergunta que caiu a taxa de natalidade? Lê a pergunta. Volta lá, vocês, não precisa ler para mim. Ele está dizendo que caiu a taxa de natalidade na pergunta? Fala isso, Ju? As pessoas vivem mais porque está caindo a taxa de natalidade? Lá no textinho, pequenininho, presta atenção. Alguém interpreta para mim. Bom, no texto não fala nada sobre a taxa de natalidade, né? O que ele diz no texto, Alicia? Que as pessoas estão vivendo mais. Por quê? Graças aos ciência. É isso? Graças aos avanços da ciência. Então, tem um controle tanto na taxa de natalidade quanto na taxa de mortalidade. Então, qual que é a resposta? Vocês vão ter que aprender. Vamos lá, mocinha, diga. Mas eu achei que eu tinha lido a letra E, eu achei que era por causa da palavra declínio, que eu achava que era um equilíbrio nas taxas. Aí eu coloquei. Tá, mas é um declínio. A gente sabe que teve declínio, mas as pessoas também vivem mais porque a mortalidade ela está diminuindo, não é? E aonde que eu tenho o controle da taxa de mortalidade? Em qual crescimento? Vegetativo. Entenderam? E a Porque ele, então é a letra A.
Entenderam? Porque, ó, eles controlaram tanto a natalidade quanto a mortalidade. E eles tiveram o avanço aonde? Na ciência. Porque o avanço é ciência. As pessoas só vivem mais quando vocês. Só que a gente tem que fazer uma observação, tá? Não pode só nascer. Tem que ter o quê? O equilíbrio, tudo bem? Entenderam até aqui? Então é a letra A? Tá? Aí agora aqui, ó. Um país pode morrer? Um país pode morrer? É um texto. Quem leu esse texto? O que ele quer dizer? Eu preciso que vocês falem para mim. O que esse texto ele quer dizer? Um país pode morrer. Quem leu o texto para fazer o exercício? Leu Gabriel, leu Luan, leu Alicia, leu Karina, leu Júlia. Quem tá aqui, ó? A Anne, leu Anne. Que a Ucrânia Que isso. tem muita gente morrendo lá. E o número de mortes superou o de nascimentos. Isso, tá? Então, eu disse para vocês que a maior parte dos países da Europa, eles são desenvolvidos, mas a gente tem que ter um olhar, a gente tem que fazer algumas questões. Eles citaram mais algumas informações no texto sobre isso ou não? Por que estão morrendo mais pessoas? O que está acontecendo? Será que tem alguma coisa a ver com o excesso de controle de natalidade? A população vai envelhecendo ou não tem nada a ver? São baixos níveis de fecundidade, né? Isso, é baixo nível de fecundidade. O que é fecundidade? É o número de pessoas que nascem. Então, eu preciso, muitas vezes, para eu entender aquilo que eu disse lá. Lembra? Ó, como que já repete de novo lá para a primeira, como esse texto ele ajuda para fazer a outra questão, tá? Então, ele cita a história da Ucrânia e ele trabalha com alguns índices que nós trabalhamos, que é o de natalidade, de mortalidade. Ele não usa todos esses índices, só que quando ele fala da palavra fecundidade, eu preciso entender que ele está relacionado a alguns termos sociais, correto? Tá? Então, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, eu preciso, tá, de verdade, que ao fazer os exercícios, vocês primeiro, todas as respostas, eu preciso interpretar o enunciado. Isso ajuda vocês até para uma provinha de vestibulinho, de vestibular, porque vocês vão pela eliminatória. O próprio texto, ele já vai dando um caminhar para a gente. Quando eu falo texto, o próprio enunciado, tá? Se vocês olharem, essa parte que fala da Ucrânia é uma questão imensa, né? E, na verdade, é uma única questão para vocês acabarem assinalando. Então, é preciso interpretar o texto. Vocês precisam dessa interpretação, tá? Então, vocês vão, quem não terminou, como a nossa aula está encerrando, terminar, deixar tudo certinho. Qualquer dúvida que tiver, vocês me chamam, tá? Deixa esses exercícios e depois a gente já vai começar a estudar o próximo capítulo, que é a ideia, tá? De uns aspectos, assim, o que é o mundo contemporâneo? São os dias atuais. Então, ele cita o mundo contemporâneo com continente velho. O que significa isso, continente velho? Então, não é isso. Ele quer dizer que é o continente, das formações primeiras, né? Ele faz uma classificação entre o continente velho, continente novo e o novíssimo mundo, que são as formas que ele vai classificando, principalmente para estudar. Então, como nós tivemos várias civilizações, vários berços, ele usa essa palavra continente velho, tá? Mas não é um continente que é atrasado e nós acabamos de ver isso. Tudo bem, gente? Então, a Pro vai encerrar a aula por aqui, tá? Quero que vocês fiquem bem, se cuidem, terminam aplicando e leia. Que eu percebi que vocês estão lendo. Oi? O aplicando já tinha terminado.
Tá, umas pessoas já me mandaram. E presta atenção na data, porque vocês precisam perceber que lá, quando tem a data no aplicativo, depois vocês não conseguem mandar, tá bom? Beijos e se cuidam. Tchau, gente. Beijo, Pro. Tchau, Pro. Beijo. Tchau, Pro. Tchau, 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 tchau. Tchau, Pro. Tchau.